Glória a Deus, toda a honra e toda a glória é dada àquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que tem nos revelado a sua glória todos os dias em nossas vidas. Se estamos aqui hoje é porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. É para Ele e por Ele são todas as coisas. E aqui nós estamos hoje para celebrar mais um dia na presença do Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele era em nossas vidas, por tudo que tem representado na minha vida, na sua vida. A oportunidade que temos é estar na presença do Senhor todos os dias. E aqui estamos mais uma vez, glorificando e exaltando a esse Deus tão maravilhoso, que tem nos libertado de tudo aquilo que tem nos afastado dEle. Nós possamos conhecer esse Deus verdadeiramente todos os dias, e que nada e ninguém venha nos tirar da presença do Senhor. Que não venhamos viver uma vida apática, em apatia, não deixar que as distrações deste mundo venham nos desviar de estarmos com o Senhor, porque este mundo ele não tem nada a oferecer a não ser a destruição e o afastamento diante do Senhor. Possamos entender que o melhor é obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, andar de fé em fé todos os dias, e entender que sem Ele nós não somos nada. Um dia nós éramos pessoas totalmente esquecidas, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou e nos chamou de filhos e chamou pelo nome. E hoje nós estamos aqui para agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Amém? Glória ao Senhor. Deus é bom o tempo todo. Para Ele toda a honra e toda a glória. É uma alegria estar aqui com vocês, podendo falar do amor de Deus, podendo falar da palavra dEle. Poder falar um pouco daquilo que Ele tem para as nossas vidas. O tema é o perigo de olhar para trás. Nós não devemos olhar para trás, para o lugar de onde Deus nos tirou. Temos sempre que olhar para frente, olhar para Jesus, olhar para Deus, olhar para a sua palavra. E a palavra de hoje fala da mulher de Ló, que teve a oportunidade de seguir em frente, de obedecer a palavra do Senhor, mas o desejo do seu coração foi de olhar para trás e ficar pelo caminho. E que nós, que conhecemos a verdade, não venhamos olhar para trás, mas prosseguimos em conhecer o Senhor todos os dias, obedecer a sua palavra, ser obediente à sua palavra, porque ela teve a oportunidade de sair do lugar de pecado, do lugar de destruição, mas ainda assim no meio do caminho, ela teve o desejo de voltar, e ela pagou com a própria vida, ficando para trás, no meio do caminho. Que nós não venhamos ficar no meio do caminho, que nós possamos chegar ao lugar que Deus preparou para mim e para você, o lugar que Jesus Cristo conquistou naquela cruz, para que o sangue de Jesus não seja em vão naquela cruz, para que nós possamos entender que o chamado do Senhor para mim e para você é para que nós possamos alcançar a salvação. Dias difíceis teremos, dificuldade teremos, lutas teremos, mas o nosso Deus é muito maior do que qualquer adversidade que vier sobre nós. Que não venhamos perder a alegria de estar na presença do Senhor. Que como a pastora falou aqui de manhã, quando a alegria é nos tirada, a paz é nos tirada. Perdemos o brilho, mas que nós não venhamos perder a alegria de estar na presença de Deus. Por algumas vezes foram tentados tirar a minha alegria de estar na presença do Senhor. Mas eu sempre lutei contra isso. Eu sempre fui contra aquilo que me afastava do Senhor, porque eu sei quem eu sou, de onde eu saí, de onde Ele me tirou. Eu não olhei para trás como a mulher de Ló. Eu não desejei mais voltar do lugar de onde eu tinha saído, onde Deus me tirou, eu e a minha casa, eu e a minha família e os meus filhos. E essa mulher lá no capítulo 19, no versículo 26, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Meus amados, aquela cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi tentada a ser salva. Abraão orou por aquele povo, Abraão clamou pela vida daquele povo, mas o Senhor, o clamor daquela cidade já tinha chegado aos céus. Aquele povo já não mais adorava a Deus, aquele povo já não mais temia o Senhor, fazia as coisas abomináveis ao nome de Deus. E não tinha mais para onde correr a não ser a destruição. Eles estavam caminhando para o caminho da destruição. Mas existia lá Ló e sua família.
o sobrinho de Abraão. E vocês sabem que a história diz que Abraão intercedeu por aquele povo. Se houvesse 50 justos, o Senhor destruiria aquela cidade? O Senhor falou, se tiver 50 justos ali, não destruirei por amor dos 50. Mas não tinha. Abraão intercedeu. Quantos não têm intercedido por mim e por você? Mas nós não temos pagado um preço, nós não temos valorizado. Quanto tem visto que eu e você estamos caminhando para o caminho da morte? E não se atentamos. Eu estava caminhando para o caminho da morte, mas muitas pessoas olharam para mim, olharam para minha esposa, olharam para os meus filhos e disseram que não era para a morte. Eu vivia uma vida de pecado. Eu não conhecia esse Deus que eu conheço hoje. Eu andava num caminho que não é que eu desejo para ninguém andar. Eu conheci o outro lado. Eu conheci o outro lado de Satanás. Com muito tempo eu vivi adorando aquele ser maligno. Mas Deus me tirou. A mulher de Ló ficou para trás, mas Deus usou a minha esposa para que me tirasse daquele lugar. Então eu digo para você, se você tem alguém que pega na tua mão, se você tem alguém que olha nos teus olhos e diz, ande comigo, vem comigo, porque eu sei onde tem a salvação, eu sei o lugar de salvação, vai com essa pessoa, vai com ela, acredite, porque Deus ele é suficiente para mim e para você. E a minha esposa pagou um preço, e eu saí daquele lugar, e nunca mais eu voltei para trás. Eu não olhei para o lugar de escravidão, eu não olhei para um lugar onde eu não era valorizado, onde eu não era chamado como filho, mas sim como cavalo de Satanás. E hoje eu sou chamado como filho na casa de Deus. Hoje eu e você somos filhos aqui. Meu amado, nós somos filhos de Deus. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas não fiquei no vale, eu passei, eu não fiquei. Você não precisa ficar lá, é uma escolha. Você escolhe ficar no vale ou sair dele. A mulher de Ló ela tinha a opção de sair, assim como o Senhor ordenou. Não olhe para trás. Não olhe para trás, só saia. Porque aquela cidade ela seria destruída, porque não tinha mais, Deus não tinha mais prazer naquele povo já não mais servia ao Senhor, eles não tinham temor algum. Quanto? Porque quando Deus envia os seus anjos, os homens daquela cidade, desde os mais novos aos mais velhos, queriam intentar contra a vida dos anjos da casa de Ló. Olha só como é que estava a perversidade daquele povo. Eles não tinham temor mais algum. Mas como Deus, Ele é justo, e Abraão clamando ali, se tivesse 50, mas não tinha, por amor de 50 salvaria. Mas se no meio dos 50 tivesse 5, que não te serve, que não te adora, ainda assim destruirá a cidade. Por amor dos 45, não destruirei. E Abraão continuou, se tiver 40 justos, ainda destruirá o seu. Se tiver 40, eu não destruirei. O Senhor sabia que não tinha nenhum. Não tinha essa quantidade naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Todos estavam perdidos. Todos estavam fora do propósito de Deus. Se tiver 30, o Senhor ainda assim destruiria? Não. Se tiver 30, eu não destruirei por amor dos 30. E Abraão continuou, se tiver 20, eu não destruirei pelo amor aos 20. E por fim Abraão falou, se tiver 10. E Deus disse, se tiver 10, eu não destruirei. E por fim Deus saiu da presença de Abraão e Abraão se foi. Mas não tinha. Então Deus envia os seus anjos para ir até Sodoma, para tirar Ló, o sobrinho de Abraão, daquela cidade e sua família. E assim ele fez. E assim os anjos foram em direção à cidade de Sodoma, para destruir aquela cidade e tirar Ló daquele lugar e sua família. E assim ele fez, retirou Ló e fala, vai você e sua família para fora da cidade que ela será destruída. Mas uma coisa, fala, não olhe para trás. Quando Deus te tirar de um lugar e te disser, não olhe para trás, não olhe para o lugar de escravidão, não olhe para o lugar de onde Ele te tirou, do lugar de pecado, do lugar de escravidão, do lugar de tristeza, de angústia, de amargura, não olhe mais.
Você já não é mais aquela pessoa, aquele lugar já não te cabe mais. Você não precisa mais olhar para o seu passado, porque Deus está escrevendo uma nova história na minha e na tua vida. Por que não acreditar naquele Deus fiel e verdadeiro que mudou a história do seu povo, que tirou das mãos de Faraó com mão forte e poderosa? Por que nós não vamos acreditar? Eu e você temos que confiar nesse Deus que nós servimos. Porque somente Ele foi capaz de entregar o seu Filho para morrer por mim e por você. Jesus não negociou. Jesus ele foi fiel até o fim. Jesus ele não retrocedeu em momento algum. Ele sabia do que ia passar, ele sabia todo o processo de salvação para mim e para você, mas ainda assim ele foi até o fim. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele não desistiu da sua casa. Luta passaremos, dificuldade passaremos, mas o Senhor não desistiu de mim, não desistiu de você. Por que você está desistindo de você mesmo? Por que você acha que não tem salvação para você e para a sua casa? Basta somente você olhar para frente, olhar para Cristo, olhar para a cruz que está vazia, Ele já não mais está lá. Cristo ressuscitou, Ele vive. Qual é a nossa dificuldade de andar com Ele? O que nos prende de andar com Jesus? O que nos prende de fazer a sua vontade? O apego a este mundo, as coisas deste mundo. Isso não pode ser maior do que o amor de Deus por nós. Nada nesse mundo pode ser maior do que o amor de Deus por nós. É um amor imensurável que Deus tem por mim e por você. Ele entregou o seu bem maior. Aquela mulher ela só tinha que obedecer, ela só tinha que seguir em frente, ela seria salva, ela e toda a sua casa. Mas não, ela sentiu desejo, ela sentiu vontade, ela sentiu o desejo e olhou para trás, e quando ela olha para trás, quando nós olhamos para trás, nós tiramos os olhos de Jesus, nós tiramos o olhar de Deus, nós passamos a duvidar daquilo que Deus tem para mim e para você. Não devemos olhar para trás em momento algum, do lugar onde Deus nos tirou. Eu não senti saudade alguma daquele lugar, meu amado. Era um lugar de morte. Era um lugar que eu era ameaçado o tempo todo. Se você sair, eu te matarei. Se você sair, eu levarei um dos teus filhos. Mas entenda, quando eu saí, medo algum veio sobre mim, porque eu sabia quem tinha me tirado de lá. O tempo que eu passei naquele lugar foi aterrorizado pelo demônio. Mas o dia que Deus me tirou lá com a sua mão forte, pelo poder da oração nas irmãs da igreja, as irmãs do coque, que não tiveram medo de prostrar o seu joelho no chão, e clamar pela minha vida, pela salvação da minha família. Por aquelas mulheres usadas por Deus, que levou a minha esposa para o altar do Senhor. E ali ela se converteu o seu coração ao Senhor. E ali ela fez uma campanha para que eu voltasse para os caminhos do Senhor, para que eu abandonasse aquele lugar, e assim aconteceu. E aqui estou hoje. Aqui estou hoje. E eu não me arrependi em momento algum. Eu me arrependi sim de não ter encontrado o Senhor antes. Não deixe que as coisas deste mundo tire a sua alegria de estar na presença do Senhor. Não deixe que a canseira deste mundo te deixe de estar na casa de Deus. Não deixe que o sufocamento das coisas que o mundo tem apresentado venha te tirar da presença de Deus. Não olhamos para trás, mas olhamos para o que nós venhamos ser diante do Senhor, porque não carregamos mais aquele peso da acusação de quem nós éramos. Jesus, quando Ele nos aceita, Ele não joga o nosso passado na nossa cara. Quando Ele nos aceita, Ele nos chama de filho, Ele nos limpa, Ele nos lava, nos reveste, sandálias novas, roupas novas. Assim foi com o filho pródigo. Roupas novas, sandálias novas, anel de autoridade nos dedos. Filho, nós somos filhos amados do Pai. Uma geração que foi chamada para adorar e exaltar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aquela mulher ela teve a oportunidade de prosseguir e caminhar, mas não, o coração dela estava em Sodoma. Não estava no Deus que falou, sai e não olha para trás. E aquela cidade toda foi destruída. Tudo foi destruído, nada ficou.
Quando obedecemos ao Senhor, alcançamos lugares altos. Quando obedecemos à voz de Deus, não perecemos, não ficamos no meio do caminho. Quando nós estamos olhando para Cristo, não vamos afundar. Quando você é chamado para sair do barco, quando Jesus estiver à sua frente chamando para você sair do barco, da zona de conforto, de apatia, pode seguir em frente, porque ainda se você pensar em afundar, Ele segurará na tua mão e você não vai sucumbir, porque Ele é o Senhor da tua vida. Ele é aquele que te lava, que te limpa, que te transforma, que edifica a tua vida e a tua casa. Não duvide no teu coração do que Deus é capaz de fazer. Porque o que nós temos é que prestar conta a Ele de tudo aquilo que Ele tem nos feito, tudo aquilo que Ele tem nos oferecido a fazer. Aproveitar as oportunidades, porque naquele grande dia Ele vai nos perguntar: quantas oportunidades Ele me deu de perdoar e eu perdoei? Quantas oportunidades Ele me deu de eu fazer diferente, do diabo querer que me envergonhar e eu fiz o contrário? Porque não é sobre mim, é sobre Cristo. Não é sobre nós, é sobre Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Não é sobre nós, é sobre Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória, e todo o louvor e toda a adoração. Nunca será sobre nós, é sobre Ele, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. No momento mais difícil da minha vida, Cristo esteve lá comigo. No momento onde eu achei que não voltaria para casa, Ele esteve lá comigo, Ele segurou na minha mão. Quem tem conhecimento aqui de uma embolia pulmonar, sabe o que é. Mas tem uma coisa que eu vou deixar bem claro para vocês, sobre o poder da palavra. Tenha muito cuidado com o que você fala. Eu fiquei enfermo 9 dias, entre a vida e a morte. Mas eu falei algo, o inimigo está ao nosso derredor, só nos escutando. Deus, Ele nos guarda, Ele me guardou, Ele me provou, Ele deixou eu sentir a dor do infarto do pulmão, Ele me guardou. Mas, meu amado, cuidado com o que você fala. Da nossa boca ela pode proferir bênção e maldição. Um dia lá em casa, cuidado com o estresse, hein? Cuidado com o estresse, que o estresse leva você a fazer coisas que não deve. Eu estressado num sábado, lembro como fosse, eu nunca esqueci esse dia. Eram umas 4 horas da tarde. Estressada, a mulher perturbando, e eu... meu amado, tirou do sério. Eu lembro que no canto do sofá eu estava, eu levantei. Eu abri a boca abençoada e disse, desse jeito eu falei, os meninos lá do trabalho: fulano doece, ciclano doece, só eu que não doeço, para ter sossego. Todo mundo doece nessa empresa, só menos eu que não. Maldita palavra que eu falei num sábado à tarde. Meu querido, domingo à noite, às 8 da noite, eu senti uma dorzinha aqui, 8 horas da noite. Lembra que fosse hoje? Esquece não. Baiano não esquece não. E a Agnello estava sentado do meu lado com a Gabi, a esposa dele, e eu falei: meu filho, eu senti uma dorzinha incomodando aqui, não sei o que é nada, isso é gases. Isso eu estava brigado com a madame, bacana. Ladrão. Brigado com a madame. Fui dormir no outro quarto, bonitão, cheio da revolta, queria ser o bichão. Lá, bonitão, foi dormir no outro quarto, achando que era gases, tomando remédio Lufital e nada, e a dor só aumentando. Só aumentando. Falei: deve ser cálculo renal. Já tive já e nada. Bola a noite todinha no outro quarto sozinho. Ama. Bonitão, fala. Fala de novo. E beleza, o baiano é teimoso. E eu levantei cedo, levei o menino para o colégio e fui trabalhar. E a dor só arrochando. Mas eu achava que era simplesmente, era rins, era um cálculo renal, e estou lá trabalhando. Cheguei na empresa, meu rapaz, tu tá branco, de preto, branco. Falei: deve ser alguma coisa. E eu temando. O carro não podia dar uma balançada que parecia que ia espocar, não conseguia respirar direito.
Aí deu a hora de buscar o Samuel no colégio, fui buscar o Samuel no colégio. E eu dirigindo, fui buscar o Samuel no colégio, deixei o Samuel em casa, não falei com ninguém, eu não estava conversando com ela, não tinha nada para falar para ela. Falei, não, rebelde. E subi a escada, só cheguei na porta, que já foi lá em casa, sabe? Só entrei na porta, deixei Samuel e desci a escada e fui para o hospital, Anchieta. Ficava lá dirigindo, quase morrendo. São Lunga. Meu irmão, eu cheguei lá. Cheguei nas últimas já. Aí fui diagnosticado com embolia pulmonar. O médico falou na minha cara, falou, rapaz, você está com embolia pulmonar. Você vai ficar internado. O cara desarma, né? O cara lembra que tem mulher, lembra que tem filho. Aí acaba todo o drama. Aí já manda mensagem, vou ficar internado, a casa caiu. Já mandei mensagem para Agnello, meus amados. Aí eu lembrei que a minha mulher está em casa. Aí eu lembrei que eu tinha uma esposa. Ah, agora você lembrou que ela te ama, né, budista? Lembrou? Meus amados. Ali eu pensei que ela era o vale. Eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha ficado enfermo. Eu nunca tive uma doença dessa. Eu tinha uma gripe, mas nada que me abalasse. Uma embolia pulmonar, nunca bebi, nunca fumei. Eu sempre fui uma pessoa tranquila. Nunca gostei de bebida, nunca gostei de cigarro, nunca gostei de droga, nada. Eu sou estranho. O médico, tu já bebeu? Eu falei, não. Já fumou? Eu falei, não. Tu já fez? Não. Eu falei, quem tu é? Eu falei, eu sou eu. Porque eu acho que a gente tem que viver uma vida de destruição. E ali fiquei por 9 dias. Minha família sofreu, meus filhos sofreram. E aí, meus amados, no 4º dia, eu achei que eu ia embora. Aí eu olhei para a beleza da minha esposa e falei, rapaz, tu me perdoa por tudo aquilo que eu te fiz de ruim, de mal. Eu acho que dessa noite eu não passo. Falei, irmão, não achava que passava não. Porque no 2º dia eu já tinha, que a embolia pulmonar, eu não sabia não. Ela faz você cuspir sangue. Bola de sangue, meu irmão. E ela não tinha chegado nem que ela foi só no outro dia. E eu sozinho no quarto quando eu cuspi sangue. Misericórdia de Deus. Eu entrei em apavoro total. Minha pressão foi a 7,3, eu só dei conta de sair do banheiro e apertar o botão vermelho para as enfermeiras virem, médico. Eu falei, estou morrendo. E tudo foi se apagando, minha boca secou. Falei, estou indo embora. E só caí na cama, eu estava me lavando em água. Só porque a minha cabeça gerou que eu tinha alguma coisa que tinha estourado dentro de mim, eu estava morrendo. Eu não tinha nada, eu só tinha a embolia pulmonar, mas a minha cabeça, ela gerou que eu tinha estourado, eu estava com hemorragia interna e estava morrendo. Eu não tinha nada, irmão, era só a cabeça querendo te matar, o teu cérebro te mata. Mata você vivinho. E eu não... Rapaz, minha pressão foi a 7,3. As enfermeiras jogou a perna para cima e eu falei, agora eu vou. Agora... E ela não tinha chegado ainda não. Eu falei, vai chegar a baixar o corpo. E não chega. Vai achar o corpo aqui, Meus irmãos, e eu fiquei lá 9 dias, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus me salvou, Deus me curou. O testemunho, sim, a médica olhou para mim e falou, o seu caso foi atípico. Eu nunca vi ninguém ter uma embolia pulmonar e não ter, essa sua saturação não baixar, você não precisar ir para a UTI. Depois do seu caso eu fui estudar, porque eu nunca vi um caso desse não. Eu falei, senhora, foi um milagre. Eu sou um milagre. Foi Deus purinho. Porque ela disse que o meu quadro era para estar na UTI. Era para mim estar cuspindo sangue, era para mim estar com a saturação baixa, era para mim estar no balão de oxigênio. Eu só tinha dor. Dor para mais de 100 eu sentia. Eu não aguentava nem respirar direito. Mas a minha saturação em momento algum baixou. Deus falou, agora tu vai sentir. Tu quer estar doente? Tu vai estar doente. Eu vou te livrar da morte, mas da dor não. O espinho na carne de Paulo, na carne do baiano. Baiano com carne, o espinho na carne não aguenta. E eu não olhei para trás, meus amados. Então tome cuidado com o que se fala. Porque o diabo ele está ao nosso derredor. Querendo nos tragar, querendo uma brecha para entrar e destruir eu e você. A mulher de Ló, ela tinha oportunidade de sair daquela cidade, ser liberta, ser salva, daquele cativeiro que seria destruído pelo Senhor, e assim foi. Então aquilo que você deixou para trás, que não edifica a tua vida, não volte mais lá. Se aquilo que te faz pecar, não volte mais lá. Se aquilo que te faz afastar de Deus, não volte mais lá. Faça uma reflexão da tua vida, aquilo que te leva para longe de Deus, não vai mais lá. O teu melhor amigo é Jesus, é o Espírito Santo.
É aquela tua mulher chata que está do teu lado todo dia te perturbando, te dizendo as coisas que você não quer ouvir, mas é aquilo que é o certo. Felizmente é. Quem é que consegue passar uma noite sozinho em casa? Não consegue. Cadê ela? Vai chegando, meia hora a casa já começa a ficar vazia. Nós não conseguimos viver sem elas, não, meus amados. Com ela, pior sem elas. Eu já fiz esse teste já. Não dá não. Não dá não. Você quer acabar comigo, ela fala que vai viajar, pronto. Acabou o homem. Então a verdade da palavra é essa: olhai para frente e não olhai para trás. Buscai ao Senhor em todo o tempo. A sua visão tem que estar focada em Deus, não no mundo, não nas coisas deste mundo, porque este mundo não tem nada nem para mim nem para você. Deus, ele já tirou eu e você desse lugar. Não precisa mais você voltar lá. Você só tem que obedecer a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, buscar o Senhor em todo o tempo. Porque aquela mulher, ela tinha oportunidade. Ela tinha oportunidade de ser salva, mas o coração dela estava preso naquela cidade que estava cheia de corrupção. E quantas pessoas deixam de buscar a Deus para ficar na solidão deste mundo? Nós temos que buscar ao Senhor em todo o tempo, porque Deus, ele não tem prazer naqueles que não buscam Ele. Deus não tem prazer, porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem de Deus. Salmo 121. O nosso socorro vem do Senhor. Vem de Deus. É Ele que traz o seu socorro. Nós somos aqueles bem-aventurados. Nós somos aqueles de Mateus 5, os bem-aventurados. Somos nós que conhecemos essa palavra, que sabemos dessa palavra. Desobedecer a Deus nos leva à destruição. Porque desobedecer a ordem direta de Deus não era algo opcional, era uma situação clara. Não olhe para trás. Saia deste teu lugar de apatia, de solidão, de tristeza. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Jesus diz isso: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Por que nós não viemos aos pés do Senhor? Por que nós não buscamos ao Senhor para que faça valer a pena essa palavra? Para que tudo aquilo que Ele nos falou faça valer a pena? Cada sacrifício que Jesus levou sobre si depende de mim e de você. O preço já foi pago. O manual de vida já está aqui. Depende de nós. Um dia eu falei aqui, esse tal de livre-arbítrio, ele é complicado. A gente achar que pode fazer tudo. Não, há limites. No reino dos céus ele não é bagunçado, não. Não é para qualquer um. É para aqueles que se redimem do seu pecado, aqueles que se arrependem. Porque quando o povo faz o bezerro de ouro, quando Moisés está com o Senhor, que o Senhor está dando as leis a ele, o povo ali provoca Arão, e Arão faz o bezerro de ouro, ele se desliga de Deus. E aí ele é convencido pelo povo a fazer um bezerro de ouro para que o povo viesse adorar, a se prostrar diante daquele bezerro de ouro. A rebelião daquele povo, adorar a deuses estranhos, a costumes antigos que era do Egito. Mais de 3.000 pereceram porque não se arrependeram. Foram destruídos por Deus porque não se arrependeram. Moisés orou por aquele povo, mas poucos ali se converteram e se arrependeram do que tinha feito diante de Deus. Assim como Abraão orou pelo aquele povo, clamou a Deus para que não destruísse aquela cidade. Moisés orou pelo aquele povo, mas eles escolheram a idolatria, eles escolheram adorar aquele bezerro de ouro. Então Deus destruiu aquele povo. Mais de 3.000 foram destruídos porque não obedeceram à palavra do Senhor. As regras de Deus, elas são claras. Não é que Deus é severo, somos nós que somos severos com nós mesmos.
Somos nós que não obedecemos a ordem direta do Senhor. Quando Jesus ele cura, ele fala: vá e não peques mais. Era simples, é só não cometer o mesmo erro, é só não fazer a mesma prática que fazia. Segue o teu caminho e não cometa as mesmas práticas que você cometia. Nós temos a palavra como manual de vida. Nós não podemos dizer que não conhecemos. Não podemos dizer para Deus: mas eu não sabia. Ah, Senhor, mas eu não sabia que não podia olhar para trás. Eu não sabia que eu viraria uma estátua de sal. Um monumento virou ela para nos lembrar que quando Deus diz: segue em frente e não olhe para trás, é para que nós prossigamos em conhecer ao Deus verdadeiro. Quando Deus tira aquele povo do Egito, foi com mão forte. Siga, marche. O mar estava à frente. Era impossível passar, mas Deus abriu o mar. É esse Deus que nós estamos aqui falando, o Deus que abriu o mar, para que o povo de Israel pudesse passar. E assim passou em terra seca. Não passaram no meio da lama, e em terra seca o povo de Israel passou. E atrás vinha Faraó e todo aquele exército se consumiu, porque não pôde com o poder de Deus. Por que nós vamos olhar para trás e temer, se nós temos um Deus à nossa frente, que luta nossas guerras, nossas batalhas? Por que temeremos, se o nosso Deus está à frente? Se foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos libertou, a quem temeremos? Se o nosso Deus é maior. Não devemos temer ao inimigo, não devemos dar ibope ao inimigo. Eu sempre falo que eu não dou, depois que eu sair daquele lugar, eu não entrevisto o inimigo. Tem gente que quando o diabo se manifesta quer entrevistar. Eu não vou entrevistar, não tenho que entrevistar você só tem que ir embora e pronto. Eu não tenho que perguntar seu CPF, de onde tu veio, de onde tu vai, quem te mandou. Vai-te embora, meu amigo, segue teu rumo. Um dia lá na casa da minha tia, lá, o meu sobrinho demoniou, me chamaram. Aí lembra do irmão. Minha sobrinha e meu sobrinho caíram no demônio lá, e ligaram para a gente lá. Aí ele saía de um atrás do outro, saía de um atrás do outro, falava: bom, menino, tu tá achando que eu estou brincando aqui, aí tu vai-te embora. Ele saía de um atrás do outro, começava a palhaçada. Eu botei a mão na cabeça, fiquei caladinho, não falei nada. Eu só na minha vida: vai-te embora em nome de Jesus, eu não tenho tempo para ficar aqui conversando contigo, não, sai em nome de Jesus. Eu calado. Ele foi-se embora. Não, irmão, não tenho que entrevistar ele, não. Entrevistar para quê? Jesus entrevistou algum? Perguntou de onde tu vem, para onde tu vai, por que tu está aqui? Por que você está fazendo isso com ele? Não. Ele não nos ensinou a entrevistar, não. Manda embora e expulsa, em nome de Jesus, e pronto. Porque muitos já chegam com medo de ser envergonhado. Ia me envergonhar. Ah, bom, tu está em quê? Está em Cristo? Se você está em Cristo, nova criatura tu és. Para que temer o inimigo se você está em Deus? Não temas o inimigo, porque o seu coração está em Deus, a sua vida está em Deus. Nada vai abalar aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada é maior do que aquele que está em nós. Cristo vive em mim e você. Não tenha medo. Não olhe para trás. Busca o Senhor em todo o tempo. O coração dividido é perigoso. A mulher de Ló estava entre dois mundos. Corpo indo para a salvação, o coração preso no passado. Dividido em dois mundos é perigoso. Não fica dividido entre dois mundos. O coração dela estava em Sodoma. Os pés dela estavam em direção à salvação, mas o seu coração estava preso lá. Que o seu coração nunca fique preso no seu passado, naquilo que te fez você pecar, que fez você errar, se desviar do caminho. O meu coração nunca mais voltou para aquele lugar. Eu nunca mais senti saudade daquele lugar. Eu estou num lugar muito, muito, muito feliz, que é diante do Senhor. Por mais dificuldade que nós venhamos a passar, Ele é maior do que qualquer situação. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Tudo vem dEle. Que damos graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Não se deixe ser enganado pelas coisas deste mundo. Porque o Senhor disse: no mundo tereis aflição.
Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu. Ele venceu por mim e por você. Ele venceu. Ele nos mostrou que nós também podemos vencer se nós estivermos nele. Se nós estivermos nele. Se conheceres a verdade, o conhecimento dessa verdade vos libertará. Conhecereis ela. Busque essa palavra, busque essa verdade, e ela vai te libertar. Esse é o nosso manual de vida, ela tem toda a dúvida que você tiver, tem nessa palavra. Busque ao Senhor enquanto se tem acesso, enquanto se pode achar. Amém? A salvação exige decisão completa. Seguir a Deus não permite meias escolhas. Não permite meias escolhas. Não tem como você servir a Deus de qualquer maneira. É sim, sim, não, não. É sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Jesus, ele levou sobre si, meu querido. Ele disse: Senhor, que se for possível, passe de mim esse cálice, mas contudo que se faça a tua vontade. Não a minha, mas a tua vontade. E que nós possamos falar a mesma coisa: Pai, que seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha, que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade ela nos leva para longe de Deus. A nossa vontade ela nos leva para lugares que não é a presença do Senhor. Muitas vezes a nossa vontade nos tira para lugares bem distantes da presença de Deus. E nós achamos que o nosso coração está em Deus, mas não, ele está saindo da presença de Deus. Para que Sodoma e Gomorra fosse destruída, ela não começou da noite para o dia. Foi aos pouquinhos que eles foram se desviando da presença de Deus. Aos poucos eles foram deixando de adorar. Aos poucos eles foram deixando de buscar ao Senhor. E muitas vezes acontece isso no mundo. As pessoas deixam de buscar a Deus, deixam de estar na igreja, deixam de cultuar ao Senhor, deixam de orar, deixam de congregar, deixam de ter comunhão. E quando vai ver, a desgraça já está feita. Ela vai perguntar: onde foi que eu errei, Senhor? Por que estou passando por isso? É porque você olhou para trás. É porque você se deixou levar pelas coisas deste mundo. Não se deixe ser enganado por aquele que já está condenado, por aquele que já sabe qual é o seu lugar, que é no lago de fogo e enxofre. Não se deixe ser enganado, porque hoje você conhece a verdade, você sabe quem é o dono da verdade. O Senhor, Deus é todo-poderoso. Ele te faz ficar em lugares altos. O Senhor, Ele te colocará em lugares altos, basta você acreditar e confiar no Senhor. Veja onde você errou. Veja onde foi o seu erro diante do Senhor. Um coração contrito e inquebrantado. Esse é o que o Senhor quer. Um coração verdadeiro diante dEle. É o que Ele busca todos os dias. O Senhor quer de mim e de você um coração puro, verdadeiro, sincero. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Existe algo no seu passado que ainda te prende? Não deixe. Reflita sobre isso. Se tem algo no teu passado que te prende, não deixe. Não deixe que essa prisão te leve novamente. Não deixe. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Você está indo para Deus ou olhando para trás? Para onde você está seguindo? Qual a direção você está indo? Jesus nos chama a uma entrega total. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Lucas 9:62. Cristo não apenas nos tira do Egito, Ele quer transformação no nosso coração. Ele quer a transformação total, minha e sua. Ele quer transformar a nossa vida cada dia. Cada dia é uma luta, cada dia é uma batalha, cada dia é um leão que nós temos que matar. E não desistir de buscar ao Senhor. Davi não teve vida fácil para até chegar no seu reinado. E quando chegou no seu reinado, ainda assim, as lutas continuaram.
que nós tenhamos um coração voltado para o Senhor. A mulher de Ló nos ensina que não adianta estar perto da salvação com um coração longe de Deus. Ela quase foi salva, mas olhou para trás. Ela quase foi salva, mas ela deixou o desejo daquela cidade tomar conta do seu ego e ela olhou para trás. Ló continuou, as suas filhas continuaram e foram salvas. Que hoje você entenda que não só você, mas toda a sua casa seja salva. Não seja só você, mas seja você e toda a sua casa. Que nenhum dos seus se percam. Assim como aquela mulher olhou para trás e se perdeu, e só Ló e as suas filhas prosseguiram. E vocês sabem o que aconteceu daí para frente, para que a descendência de Ló acontecesse. Que vocês, esposa, esposo, filhos e filhas, não larguem as mãos um dos outros. Pegue na mão da sua esposa, pegue na mão dos seus pais. E não abandone as suas casas, não abandone o seu Deus. Não deixe de congregar, não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Não deixe que as coisas deste mundo te tirem da presença de Deus. Nada é maior do que estar na presença do Senhor. Não deixe, meus queridos. Porque estar na presença de Deus é o melhor lugar. Estar diante da casa de Deus, onde nós estamos hoje, é o melhor lugar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Busque a Deus. Busque ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, busque a esse Deus maravilhoso. Para que nós venhamos finalizar essa palavra. Conhecemos o Senhor em todo o tempo. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já está as primeiras as coisas são passadas. E é o que estava sentado, e o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse: Escrevo, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Está cumprido, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quantos aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ele enxugará do seu rosto toda a lágrima. Ele enxugará a minha e a sua lágrima. Que as lágrimas que descer do meu e dos seus olhos sejam lágrimas de alegria. Que contemplem a glória do Senhor. Que o seu coração esteja voltado para o Senhor todos os dias. Não deixe que as coisas deste mundo te desviem da presença do Senhor. Busque a Ele, meu amado. Em todo o tempo, adore a este Deus. Que a sua vida esteja no altar do Senhor todos os santos dias da tua vida. Busque esse Deus verdadeiro, fiel, amoroso. Um Deus que só quer o seu melhor. Um Deus que só quer que você siga em frente em direção a Ele, em direção à salvação. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé e adore a Ele. E coloque diante do Senhor tudo aquilo que tem te afastado dEle.